resultado da eleição, o Lula ganhou por uma margem muito apertada, a menor margem da história das eleições, uma margem mais apertada até do que de Aécio e Dilma Rousseff em 2014, e o bolsonarismo tem metade do eleitorado brasileiro, são 58 milhões de votos, isso é um capital. Então, o Bolsonaro perde, né? O Bolsonaro, sim, ele perde, sai do palácio, perde o mandato. E vai ter outros probleminhas ao redor dele depois de sair do palácio. Mas o bolsonarismo, o espírito do bolsonarismo, né, o discurso do bolsonarismo fica, e fica com, inclusive, com a joia da coroa, que é o governo de São Paulo. Uma das grandes interrogações que se tem hoje no ambiente político é qual será o limite do distanciamento e da proximidade de Tarcísio Gomes de Freitas com o Bolsonaro. Ele já sinalizou diálogo com Lula, mas aí ele não sinalizou ainda qual é a distância dele para o Bolsonaro. E mais, quando você vê, o Felipe estava citando esse movimento dos caminhoneiros já no dia seguinte da eleição, a gente está vendo que os estados, são vários estados, Santa Catarina, que é fortemente bolsonarista, mas não só. Você tem movimentos de bloqueio de estradas no Rio de Janeiro, em Goiás, ao redor do Distrito Federal, em Mato Grosso e vai por aí afora. Esse movimento é grave porque já teve apoio, inclusive, da Carla Zambelli. Então, aí, quando eu falo de Carla Zambelli, eu lembro que o bolsonarismo raiz é muito armado. Roberto Jefferson, com granadas e 50 tiros de fuzis, nada mais, nada menos do que contra agentes da Polícia Federal. É uma agente audaciosa. A Carla Zambelli, aquela imagem dela com um revólver correndo forte no meio da rua, em plena capital de São Paulo, principal estado do país, sabe? Então, caminhoneiros na rua, né, impulsionados por aquele voucher caminhoneiro de R$ 1.000 do Bolsonaro, né, que no final da eleição foi inclusive antecipado. Carla Zambelli armada, Roberto Jefferson armado, ou seja, o momento ainda não é de calmaria. O Lula acompanha isso, mas atenção, assim como as instituições, Supremo, o próprio Congresso, a mídia, etc., foram muito firmes na resistência, assim como os ex-presidentes do Supremo, os economistas independentes do Plano Real, etc., né? A gente tem uma sociedade mobilizada para impedir esse tipo de audácia do bolsonarismo, mas, vírgula, a gente lembra que o Bolsonaro se infiltrou nas polícias militares. E essa é uma outra dúvida. Até que ponto as polícias militares respondem inquestionavelmente aos governadores e até que ponto elas estão contaminadas pelo Bolsonaro, assim como o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que é abaixo de qualquer crítica. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que manifesta apoio a um dos candidatos, segundo as minhas fontes militares e as fontes policiais, isso é imperdoável. Isso se replica nas polícias militares? São dúvidas que a gente precisa acompanhar.